Olá, como estão? Bom dia, bom dia. Tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada por estarem aqui, querida Carol, minha convidada de segunda-feira. Seja muito bem-vinda. Matheus, Ariane, Rodrigo. Nossa, muita gente. Sejam todos muito bem-vindos. Dani, Reginaldo, meu querido Reginaldo, lá do primeiro RI Joinville. Coisa boa. Ita, seja bem-vinda, Nanda. Que bom você estar aqui, Nanda. Doutor Frauslino, um grande abraço, obrigada. Amanda, William, sejam todos muito bem-vindos. Luiz, seja bem-vindo, Luiz. Que bom estar aqui. Doutor Fernando de Maringá, bom dia. Saudades de vocês. Muito bom. Ellen, querida, seja bem-vindo, Henrique. Que bom que vocês estão aqui. É uma alegria imensa estar compartilhando com vocês algumas histórias que deram muito resultado nesse país em função desse momento que a gente está vivendo, e que nós possamos compartilhar muitas coisas boas para que todos aproveitem e façam a diferença nas suas cidades, nas suas localidades, para as pessoas que estão recebendo o serviço dos cartórios de vocês. Que bom, Andressa, seja bem-vinda. Edu, RI de Itaúna, me digam aí de onde vocês são para... Nossa, Majo, seja bem-vinda, querida. Gabriel, muito bem-vindos, muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu gostaria de compartilhar uma história de muito sucesso, algo que nos dá muita alegria, e alegria significa amor em movimento, né? Então, que o movimento que nós estamos fazendo com esse Cartórios do Futuro possa gerar muita alegria, muito amor no coração. E a minha amiga, doutora Bianca Castelar de Faria, do primeiro Registro de Imóveis de Joinville, vai trazer algo muito significativo aqui das ações práticas, efetivas, que aconteceram no seu cartório. Então, vou chamar a doutora Bianca. Onde você está? Está aqui. Vamos aguardar ela entrar. Estou aqui. Olá! Bom dia, Denise. Que alegria tê-la aqui conosco. É uma honra para mim, uma Audiência alegria para mim. ótima. 88 pessoas compartilhando agora conosco nesse exato momento. Bastante E gente interessada em participar e dar é ideias. verdade, né? E Isso ouvir é ideias. ótimo para ter a troca, né? É Sim. maravilhoso. Nos conte um pouquinho. Eu vou pedir licença para todo mundo, porque eu estou numa conversa com uma amiga minha, muito querida, de 10 anos. Então, vai sair Bianca, né? O doutora Bianca, a formalização a gente, nesse momento, vai deixar de lado, porque o que vale mais são as informações, as trocas, o benefício que a gente vai entregar para todas essas pessoas que estão conosco hoje. Me conta, Bianca, como é que foi esse processo no dia que vocês receberam a notícia que teriam que fechar o cartório? Denise, eu também estou falando com uma amiga, a gente se conhece, né, trabalha juntas e desenvolveu um vínculo de amizade há 10 anos, e eu sou muito grata a todos os teus ensinamentos. Se não fosse pelos teus ensinamentos, eu não estaria preparada para o Covid-19. Então, eu que tenho a agradecer. Eu acho que como todos nós, né, nós fomos atropelados por um caminhão. Claro que nós já estávamos acompanhando desde dezembro as notícias na China, né, e depois na Europa, e depois como que a situação ficou crítica na Itália, especificamente,
depois chegando nos Estados Unidos, primeiro né, despreocupados, depois um pouco mais preocupados, hoje preocupadíssimos, principalmente em Nova York, né? Mas aqui no Brasil a gente ouvia assim, um caso em São Paulo, um caso aqui, um caso ali, não tinha nem nada em Joinville. E aí no dia 16 de março, né, que completou agora 5 semanas, algumas escolas começaram a fechar. E nós tivemos algumas notícias de fechamentos de alguns locais. No dia 16, aqui em Santa Catarina, nós tivemos um decreto estadual determinando o fechamento das escolas públicas e privadas por 30 dias. Então, começou a chegar perto, né, da nossa casa. Mas, assim, foi muito rápido. O que nós fizemos aqui no primeiro Registro de Imóveis? Porque eu acredito que as experiências tenham sido diferentes, assim, nos diversos setores e no Brasil inteiro. Nós estávamos muito preocupados e continuamos preocupados com a segurança e com a saúde dos nossos colaboradores, do grupo de risco e dos nossos usuários. Então, nós começamos a intensificar a publicidade dos serviços eletrônicos, mas nós afastamos já, colocamos de férias, antes do decreto, os nossos colegas do grupo de risco. Quando veio o decreto fechando as escolas, né, determinando a suspensão das aulas, nós reunimos a equipe e determinamos férias para todos aqueles colegas que tinham filhos em idade escolar e que tivessem necessidade de, né, ficar em casa cuidando dos filhos. Então, numa questão assim, ó, de 1, 2 dias, nós já estávamos assim com 25% da nossa equipe em férias. Nossa. Quando houve a determinação de fechamento dos cartórios, que isso aconteceu no dia 18 de março, nós reunimos a equipe e eu disse a todos que enquanto eu aguentasse, enquanto eu conseguisse, ninguém seria demitido e ninguém teria redução de salário. E ninguém teria redução, poderia até ter redução de jornada de trabalho porque não tinha trabalho, mas não haveria redução de salário. E eu acho que esse foi um ponto aqui que para a nossa equipe fez toda a diferença. Porque se nós, pessoas privilegiadas, que temos saúde, que temos nosso plano de saúde, que temos a nossa família, que os filhos podem ficar em casa tranquilamente, né, e vão estar bem assistidos, ficamos angustiados, tensos e nervosos, imagina a nossa equipe, né? Exato. Então, eu acredito que comprometimento, ele é uma estrada de mão dupla. Né? A gente só pode esperar comprometimento da nossa equipe, dos nossos usuários, quando nós agimos da mesma forma, né, com essas pessoas quando elas mais precisam. Então, nosso primeira reunião da equipe foi 75% da equipe entrou em férias, né? Então praticamente mais de 2/3 da equipe entraram de férias. Nós instituímos home office, assim, de um dia para o outro, as pessoas trouxeram notebook e o nosso super Reginaldo, nosso TI aqui do primeiro Henrique Joinville, em 2 horas configurou TeamViewer, Ndesk, VPN, né, em todas as máquinas. A gente não parou de atender o usuário em nenhum dia. Nenhum dia. Ótimo. Porque isso faz a diferença, né? O usuário também sente segurança que pode, de alguma forma, receber o serviço do cartório, mesmo nesse momento de caos. Não, e principalmente nesse momento de caos, é quando os serviços essenciais, eles precisam estar disponibilizados. As pessoas, não era mais uma questão assim de especulação imobiliária, era uma questão assim de como que eu vou pagar a minha folha de pagamento, como que eu vou comer no final do mês, como que eu vou alimentar o meu filho, como que, né? Então, enfim, as constituições de garantias reais, elas servem para vários propósitos e as pessoas precisavam das instituições financeiras, precisam ainda, continuam precisando, e por isso tão importante o que a nossa corregedoria fez aqui no nosso estado. A nossa corregedoria foi pioneira e num provimento de 31 de março declarar os serviços notariais e registrais essenciais ao exercício da cidadania,
como que a pessoa vai ficar sem uma certidão de nascimento e de casamento de óbito, né? Um serviço essencial, a recuperação do crédito, um serviço essencial, a tomada do crédito, né? Tão importante nesse momento de crise econômica. Então, nós só temos a agradecer à nossa Corregedoria Geral da Justiça, aqui catarinense, pela coragem, pelo pioneirismo e pela sensibilidade e preocupação com a população em falar, olha, não, cartório precisa funcionar para ajudar as pessoas. E foi isso que aconteceu aqui no nosso estado, né? E tem acontecido em outros estados e tem sido determinado pelo CNJ, né, também. E novamente, assim, os cartórios estão numa posição estratégica, né? Que precisam mostrar serviços de excelência, serviços de qualidade, para prestar uma garantia de resultado para a sociedade. Então, sim, precisa também aproveitar esse momento para demonstrar isso, né? Para gerar essa segurança e confiança, tanto nas pessoas quanto no próprio judiciário. E claro, né, Denise, todas as pessoas estavam até então acostumadas a irem no cartório, né? É quase que um passeio às vezes. Eu vou ao cartório hoje. Mas a partir do momento que nós tivemos uma pandemia mundial que nos impossibilitou de sair de casa, que nos impossibilita hoje de andar sem máscaras, né? Eu estou com as minhas aqui. E que nos impossibilitou de abrir as portas, a gente precisa, nesse momento, nós, responsáveis por várias equipes, milhares de pessoas no Brasil, e responsáveis pelo atendimento desse serviço essencial, eu disse desde o dia 1 que nós precisávamos e precisamos agir com responsabilidade, com serenidade e com criatividade. Responsabilidade para cuidar da segurança das pessoas, segurança dos nossos colaboradores, segurança dos nossos usuários, segurança de todos, porque é uma cadeia. E serenidade para a gente não se deixar ser cegados pelo medo e pela histeria. Houve muita histeria nas 2 primeiras semanas, né? Sob um ponto de vista, pode ser considerada responsável e, sob outro ponto de vista, pode ser considerada exagerada, né? E um terceiro aspecto, criatividade. Se as pessoas não podem mais vir até nós, né? Se não existe mais essa possibilidade de contato físico, os serviços eletrônicos disponibilizados, eles precisam ser melhor publicizados. Nós precisávamos ensinar as pessoas a usar a central eletrônica, porque até então existia, já estava disponível em Santa Catarina há anos, já é obrigação nacional desde 2014, há 6 anos que é uma obrigação, né? Porque na nossa Lei 11.977, que é de 2009, nós, registradores de imóveis, tínhamos um prazo de 5 anos para implementar, né, os serviços eletrônicos. Então, desde 2014, que esses serviços eletrônicos, essas centrais eletrônicas já eram obrigatórias em todos os estados. Mas, enfim, como não havia essa necessidade, as pessoas acabavam, né, não tendo interesse de fazer o primeiro cadastro, de pedir a primeira certidão, de fazer o primeiro e-protocolo. E com a necessidade, nós ligávamos para os bancos, para todas as instituições financeiras, para as principais construtoras, incorporadoras, imobiliárias de Joinville, para oferecer ajuda. Eu acho que é importante, nesse momento, compartilhar com os outros titulares exatamente como tu fizeste, né? Não se colocar à disposição, né? Naquela ideia que a gente sempre conversa. O ficar à disposição não gera uma ação. Conta para nós como que foi. Acho que é importante. Isso tu me ensinas desde 2010, né? Tu sempre me ensinas, olha, não é porque registro de imóveis é um serviço que o usuário é obrigado a ir no primeiro RI de Joinville, ou no segundo RI de Joinville, ou no terceiro registro de imóveis de Florianópolis, que nós não precisamos encantá-lo, né? Não é porque é um serviço público que precisa ser prestado como se fosse um favor, né? Isso sempre teve em alta aqui
não só comigo, mas praticado por toda a nossa equipe diariamente, que a gente não presta um favor, a gente não faz favor. É o nosso dever, é o nosso trabalho, é a nossa obrigação. E o usuário... Porque se não existe o usuário com a necessidade, para que existe o cartório? Não precisa, né? Então, essa cultura de prestar um serviço de excelência e fazer jus pela sua existência tem que ser o propósito de todos os cartórios. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente não pode ficar numa situação também acomodada, né? E é uma situação assim de, ai, não deixaram eu abrir, ai, eu tive que fechar as portas, ai, não deixaram eu trabalhar. Enfim, nós temos que ter uma postura proativa, nós temos que ter uma postura de engajamento, uma postura responsável. Então, sim, pela situação pandêmica, pela crise pandêmica, nós não podemos abrir, mas sim, nós podemos trabalhar. Sim, nós devemos cumprir com o nosso prazo lá, nossa meta de 72 horas de registro e 20 minutos de expedição de certidão. Nossa equipe começou desde o dia 2, assim que nós tínhamos resolvido já o nosso problema de home office, a entrar em contato com os tabelionatos, entrar em contato com as imobiliárias, com os corretores, com as instituições financeiras, dizendo, olha, existe a possibilidade de serviço eletrônico. Nós temos a nossa central. Gostaria de ajuda do passo a passo, do tutorial, de como usar? Porque as pessoas, às vezes, não usam porque elas não conhecem, mas, às vezes, elas não usam porque elas não sabem usar, né? E é incrível porque a forma como os usuários se engajaram nesse movimento, né, de utilização dos serviços eletrônicos foi impressionante. Eu levantei um número aqui na segunda-feira, anteontem, antes do feriado, e nós tivemos um aumento de 903% do uso do e-protocolo. Em relação ao mesmo período do ano passado, 903%. Então, nós tivemos... Tá certa essa conta. Nós tivemos um aumento de quase 1000% dos protocolos feitos pela Central em março e abril, esse período, né, de 2019, e março e abril, né, o mesmo período de 2020. Nós tivemos um aumento de 400% no pedido de certidão, né, eletrônica. Então, certidão que hoje o CNJ fala que o nosso prazo é de 2 horas. O nosso prazo já era inferior a 2 horas há anos, né? Porque a gente considera que nós precisamos mostrar para o usuário que vale a pena ele utilizar a central, que vale a pena ele utilizar os serviços eletrônicos. Então, eu acredito que nós tenhamos evoluído nessas últimas 5 semanas, muito mais de 5 anos. A gente está parecido com o JK. Muito bom, muito bom. Só que o dele foi... o dele, claro, né? Foi um outro aspecto. O nosso... A gente, assim, o dele foi planejado, né? E o nosso planejamento, quem faz é cada pessoa. Né? Quem faz é cada pessoa. Resultado, né? Porque teve ação, teve movimento, né? Não ficou paralisado aguardando. Porque eu conheço vários cartórios que ficaram fechados e sem fazer nada. Nenhum movimento interno, esperando que algo externo decidisse que ele fosse retornar ou não à prestação de serviço. Sim. Porque até definir como serviço essencial, ficaram alguns dias, né? Os cartórios sem ação. E não tiveram essa mobilização interna. E digo mais, Bianca, ó, nós estamos num momento que também a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. Então, quem não se preparar agora, achando que vai retornar tudo à normalidade daqui 1, 2, 3 semanas, está enganado, porque pode acontecer o caos novamente. E nós precisamos estar preparados para isso. Eu acho que nada volta a ser como era antes. Nós vamos ter uma nova normalidade. Um novo normal. A nossa vida com as nossas famílias, com as pessoas mais idosas dentro de casa, com os nossos filhos,
com esse ensino à distância, né? Que para alguns tem sido tão difícil e para outros tem valido muito a pena. Essa experiência forçada que todo mundo teve de home office, né? Que para alguns foi impossível e para outros foi muito mais produtivo. O nosso próprio espaço físico, a gente vê assim que a partir do momento que a gente consegue desenvolver melhor a nossa plataforma eletrônica, o espaço físico se torna um pouco ocioso, né? Porque não há necessidade de tantas cadeiras no setor de atendimento para atender as pessoas. Para tu teres uma ideia, Denise, mesmo agora após a reabertura parcial, né, extraordinária aqui de Santa Catarina, 90% dos nossos pedidos de certidão hoje já são pela plataforma eletrônica, já são pela central. E nós achamos isso muito bom, porque o grande movimento de um registro de imóveis é a solicitação de certidão, né? E não necessariamente protocolo de documento, protocolo de título. Então, a partir do momento que nós tenhamos já 10% sendo solicitadas presencialmente e 90% pela plataforma eletrônica, pela central, isso é um ganho para o usuário, isso é um ganho para nós e isso significa segurança para todos. Exato. E faz toda a diferença mesmo, porque no teu caso, assim, tu já estava com prazo de registro de 3 dias. Prazo médio de qualquer tipo de 2,5, né? Denise, não aumenta o nosso prazo médio. 2,5. Eu sei como é que é o estresse aí quando a gente não consegue o prazo. A certidão na hora. Então, o teu usuário já estava acostumado com isso, né? E mudando essa formatação, ele vai ter mais rapidez ainda. Então, ele também acostuma com o que é bom e não quer retornar aquilo que era antes, né? Tem gente que fala, né? Ai, vai deixar o pessoal mal acostumado. Com certeza não, a gente vai deixar o pessoal bem acostumado, né? Exatamente. Porque lembrei agora lá de 2010, quando nós iniciamos, né? O prazo era 20 dias, 15 dias, e era ótimo, porque a lei previa 30. Sim. Mas depois, quando a gente muda a cultura para esse prazo do 3 dias, né? Não, eu falo o seguinte, essa lei que prevê 30 dias, que é a 6.015, né? A lei dos registros públicos, ela é de 1973. Época em que estava entrando a máquina de escrever, eu acho que não tinha nem a elétrica, né? Então, gente, um mundo que nós temos hoje, né, de blockchain, né, de tecnologia nos auxiliando, nos ajudando, não faz o mínimo sentido a gente usar uma cultura, um contexto e uma necessidade lá da década de 70, né? Uhum. Então, eu sempre fui favorável e sou uma grande defensora de redução de prazos, agilidade de prazos, porque primeiro que eu acho que é o que a nossa população e a nossa sociedade merece, né? As pessoas têm pressa para tudo, para vender a sua casa, para casar, para conseguir obter um financiamento, para mudar de trabalho, para vender a sua empresa, e tudo isso depende de atos, né, notariais e registrais. Então, o mínimo que nós podemos fazer é atender essa necessidade da sociedade. Exatamente. E também fiquei sabendo que tu começaste a usar o Instagram, e tu era totalmente contra. Sim. Olha, virei Instagramer, Denise. Olha, eu sempre fui avessa às redes sociais, porque eu sempre achei uma exposição muito grande. E continuo achando uma exposição, né, muito grande. E como não havia essa necessidade de atingir um público imediatamente, né, em relação aos serviços do primeiro registro de imóveis de Joinville, nós sempre investimos bastante no nosso site, no nosso informativo eletrônico, nas nossas formas de comunicação com o usuário que não fossem redes sociais. E o que eu notei? Eu notei que a partir do momento que todo mundo fechou, eu precisava ter uma agilidade e uma rapidez maior para repassar informações para os nossos usuários. Em relação a tudo, porque todos os dias o cenário mudava, e muda ainda. Um dia podia ter agendamento, outro dia ter atendimento presencial parcial,
Outro dia a gente precisava informar que iniciou a visualização de matrícula. Outro dia a gente precisava informar que mudou o regimento de emolumentos. Outro dia a gente precisava informar que foi publicado o provimento 94 do CNJ e o do provimento 22 aqui de Santa Catarina. Então, uma amiga minha, doutora Marilisa Cupolillo, lá do 2º Registro Móvel de Tubarão, a gente estava conversando, trocando ideias, isso já uma semana após, né, o caos. E ela assim, olha, até eu me rendi ao Instagram a pedido, né, da minha filha. E eu assim, Instagram, sabe que é uma boa ideia? E na mesma noite pedi ajuda para uma colega aqui, né, da nossa equipe, a Camille. Abrimos a conta do 1º Registro Imóveis de Joinville. E nós hoje, menos de um mês de Instagram, já estamos com quase 1.000 usuários, 1.000 seguidores, ó. Eu não sei nem os termos direito. Então, né, eu sou uma amadora ainda, mas eu fico feliz com essa possibilidade de chegar a mais pessoas mais rápido, né? Isso tem sido muito útil e muito produtivo para nós. Aproveitando aí, você que está nos assistindo, clica no coraçãozinho, né? Também estou aprendendo, Bianca. E manda 2 aviõezinhos convidando pessoas para ouvir o que a Bianca tem a contar. Que ela vai trazer dados fantásticos agora para nós. E a gente quer a participação e os questionamentos das pessoas também, né, Denise? Adoro responder pergunta. Não, com esse engajamento da nossa equipe, com a equipe em home office, com, né, a gente conseguindo levar aos nossos usuários que os serviços eletrônicos, mesmo o cartório fechado, estavam operantes, nós fizemos um levantamento também, Denise, e assim, para uma época em que houve 21 dias de fechamento físico da serventia, nós tivemos uma receita 30% menor, né? Então, nós tivemos 70% da nossa receita em comparação com março e abril do ano passado. Então, eu considero que foi uma conquista da equipe, né? Uma conquista nossa de ter conseguido mostrar para os nossos usuários que nós estávamos às ordens e que nós estávamos prontos para ensinar a usar a plataforma, a mostrar o passo a passo, a encaminhar os tutoriais, a fazer uma videoconferência, muitas videoconferências. Eu tô agora, um dia é Meet, outro dia é Zoom, outro dia é pelo WhatsApp mesmo, agora é pelo Instagram, daí semana que vem é pelo YouTube. Então, as pessoas têm descoberto, né, essas formas outras de se comunicar. E isso nesse aspecto, né? Claro que retirado todo o aspecto de saúde, de sofrimento das pessoas, eu acho que nesse aspecto as pessoas têm crescido muito. As pessoas que têm esse sentimento de se reinventar, né? E de serem criativos e de irem atrás de soluções que até então não existiam ou que não havia necessidade, as pessoas têm crescido muito. Sim, com certeza, porque o medo atuou muito, né? E a questão de sobrevivência foi acionada, né? Eu preciso sobreviver, então eu tenho que agir mesmo com medo. Uhum. E muitos titulares me mandaram mensagem na sexta-feira, após a primeira live, dizendo assim, que bom que vocês trouxeram esperança, que bom que vocês estão tendo resultado para que eu me mobilize também. Então, o que tu diz para esses colegas que ainda estão nessa etapa do pânico? Bem, eu ouço isso de ti desde 2010, né? Porque Chá é um novo jeito de ser. E que a missão, né, de vocês sempre foi buscar a felicidade da equipe. E pode parecer clichê, e pode parecer, assim, às vezes uma frase vazia, mas não é. A partir do momento que nós estejamos preocupados com o bem-estar da nossa equipe, nós estejamos preocupados com o bem-estar dos nossos usuários, em satisfazer os nossos usuários, em encantá-los, né? Como tu chamas, encantá-los. Nós criamos um sistema de gestão. Um sistema de gestão que abrange várias áreas, abrange processos, né? Para identificar os gargalos, onde que há o maior gargalo nesse fluxograma específico da certidão, do registro, de uma incorporação. Criamos planos de ação em relação
à satisfação da nossa equipe, em relação à satisfação dos nossos usuários, em como prestar um melhor serviço, mesmo não sendo obrigatório, né? O nosso prazo é de 30 dias, mas assim, se a gente consegue prestar em 3, vamos fazer a nossa parte, né? Para prestar esse serviço em 3 e melhorar e ajudar as pessoas, melhorar a vida das pessoas. E então, para mim, é tudo uma questão de planejamento. É tudo uma questão de a pessoa traçar um plano, agir de forma, né, como se organizou e ter aquele propósito como prioridade, né? Porque senão a gente vive num mundo hoje muito imediatista, né? Que tudo é prioridade e tudo é consumível e tudo é para agora. Então, se a gente não consegue fazer um planejamento, agora em 1 mês a gente pretende estar assim, em 6 meses a gente pretende estar assim, em 12 meses, em 5 anos, né? Se não tiver esse planejamento, não existe ação, não existe projeto, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é criar esse diagnóstico de como que está a sua estrutura, como que estão os seus serviços, como que é o perfil do seu usuário, da sua equipe interna, né? E criar depois planos de ação a partir disso. E eu garanto que se a pessoa tem esse pensamento, né? Se o titular de uma serventia tem esse pensamento de organizar melhor a sua equipe, os seus serviços, para satisfazer o seu usuário, sempre vai estar preparado para o caos. Né? O caos sempre vai se apresentar com diferentes máscaras. Ele pode se apresentar sob forma de estatização dos nossos serviços, ele pode se apresentar sob forma de criação de novos cartórios desnecessários, ele pode se apresentar sob forma de pandemia, né? Mas a pessoa com um bom planejamento, ela estará melhor preparada para enfrentar a crise. Sim. Nós recebemos uma pergunta aqui, Bianca, do Dr. Alex Canziani, lá de Londrina. Nossa, nosso querido colega paranaense. Isso, e ele está dando os parabéns, dizendo que você é o exemplo para todos nós. E se tu tens alguma ação para buscar novas receitas? Tenho. Primeiro, queria dizer, né, o quanto toda a classe é grata ao Dr. Alex Canziani, que é um excelente colega e super comprometido, né, com direito notarial e registral. E agradeço pelas palavras gentis também. Mas o que eu posso dizer é que nós estamos sempre, não só agora, durante a Covid-19, mas nós estamos sempre pensando em como aumentar a relevância do serviço registral imobiliário. Então, nós sempre estamos dispostos a participar dos processos de regularização fundiária e não só a participar passivamente, a ir atrás, a agendar reunião com o município, a verificar onde que está o problema, qual a dúvida em relação ao trabalho técnico, ao levantamento topográfico. A gente se reúne com as associações de moradores para ver qual a maior necessidade daquela região em relação à regularização fundiária. Nós sempre nos reunimos aqui com os profissionais da área do mercado imobiliário na CIGE, que é a nossa Associação do Comércio e da Indústria de Joinville, para falar sobre o uso capião extrajudicial, para falar sobre a retificação extrajudicial. Então, não apenas nesse momento, mas assim, é um trabalho permanente nosso, a gente tem como propósito orientar melhor os profissionais que atuam na área, as pessoas que precisam, né, da nossa ajuda, para que nós consigamos ter um papel mais ativo, né, em relação ao registro de imóveis. E especificamente agora nessa fase do Covid-19, a gente fez esses contatos todos, né, com as pessoas que precisam dos nossos serviços e são intermediadores dos nossos serviços. E a gente tem trabalhado muito na divulgação da central do registro de imóveis. Hoje nós temos, amanhã nós completamos 1 semana da aprovação do Estatuto do Operador Nacional do Serviço de Registro de Imóveis Eletrônico, né? Cujo nosso presidente é o Dr. Flausilino Araújo dos Santos.
Então, há um trabalho diário no desenvolvimento dessas ferramentas tecnológicas para melhor assistir, né, e ajudar o usuário. E eu acredito que todos os titulares, nesse momento, e todos os estados, tenham que fazer esse movimento de levar a central eletrônica e levar os serviços eletrônicos para perto do cidadão. E nesse ponto eu estou muito otimista com o nosso presidente, Dr. Flauzilino, porque ele briga por essa plataforma nacional eletrônica há quase 20 anos. Eu digo que ele é um titã do registro de imóveis, que ele é um verdadeiro gladiador do registro de imóveis do Brasil, porque é um colega brilhante, né? Que nos ilumina com um sorriso e com uma palavra. Ele é pastor também, então a gente consegue entender, né, por que a gente se emociona tanto com as palavras dele. E ele poderia estar numa situação de acomodação, né, que a experiência dele já poderia proporcionar e que o tempo de trabalho já dele poderia proporcionar, e não. Ele não tem nada de acomodado, pelo contrário, ele está sempre brigando pela classe, lutando pelos interesses da sociedade, trazendo essa informação e essa relevância para o registro de imóveis. E agora, né, se torna realidade esse ONR, representado por ele e por todos os registradores de imóveis, né, do Brasil, que tem como objetivo ajudar as pessoas, tem como objetivo facilitar a vida da sociedade, linkando essas informações estaduais todas numa plataforma nacional única. Uhum. E daí teria que a adesão de todos os titulares serem relevantes também, né? Que não adianta nada igual a lei anterior, que está desde 2015 valendo para as centrais, e o pessoal não utilizar. Então, precisa essa movimentação também para a ação, para o uso, né? E isso vai gerar o resultado para a sociedade como um todo, para o benefício de todos. Sim, eu acredito que nós tenhamos muitos profissionais na área notarial e registral que se destacam hoje, né, no país, mas nós, como em toda atividade, nós temos pessoas que seguem o vácuo, né? Mas que bom que a gente segue um colega como o Dr. Flauzilino, né, como o Dr. Giacomino, como o Dr. Vilaverde, como, né, o Dr. Sérgio, e esse vácuo é tão instigante. Mas, assim, claro que quanto mais participativa a classe, quanto mais atuantes os colegas e o que é importante? Cuida do seu primeiro. Né? É aquela teoria da máscara de oxigênio numa pane, né? No avião. Né? Primeiro, fica forte, coloca sua máscara, cria resistência e depois auxilia, né, a pessoa que precisa da sua ajuda e conta com a sua ajuda. Se nós estivermos fracos, nós não temos energia, não temos ânimo para ajudar o colega. Então, se eu pudesse, né, resumir algo durante, né, toda essa nossa conversa, né, Denise, eu resumiria que assim, então, cuida da sua equipe, cuida da sua família, cuida da sua serventia, reduz os seus prazos, atua fortemente na gestão, né, no planejamento. E aí, a partir do momento que tiver mais serenidade, tranquilidade, porque o serviço, o trabalho de casa está bem feito, atue mais institucionalmente, atue mais, ofereça ajuda para o tabelionato, né, para o colega da sua cidade, ofereça ajuda para o colega da sua comarca, veja dentro da associação estadual como que você pode ajudar, como que você pode colaborar, veja nas entidades nacionais que os colegas são tão trabalhadores, assim, e demandam tanta energia em prol de todos, como que podem ajudar, né? Eu acho que está faltando mais isso em todas as áreas. Assim, a gente perguntar como que a gente pode ajudar. E além de perguntar como que a gente pode ajudar, ir lá e ajudar. Né? Não ficar esperando muito uma resposta. Mas eu lembrei aqui também que quando a gente iniciou lá o trabalho, tu tinha uma pilha de documentos na mesa que tu adoravas assinar. E não queria soltar aquilo de
momento agindo dessa forma. E o que tu poderia compartilhar com eles com essa experiência que tu tivesse? Eu digo, né, Denise, eu já te dizia em 2010 que registrador tem apego, né? A gente tem apego a assinar a matrícula, a gente tem apego a assinar a certidão, a gente tem apego a fazer aquela última conferência antes da impressão do ato na matrícula. E na realidade, né, o que tu me ensinaste é que esse apego é simplesmente uma falta de planejamento. Se eu tiver a certeza que eu capacitei de uma forma adequada a minha equipe, que eu montei um checklist poderoso, em que as 45 pessoas aqui do primeiro Registro de Imóveis de Joinville vão analisar um memorial de incorporação como se fosse eu, né? E aí, eu planejar uma capacitação para todas essas equipes, investir em capacitação e acreditar que aquela minha capacitação surtiu positivamente bons resultados, eu preciso apenas criar formas de controle, né? Então, aquelas pilhas e pilhas que a gente mal conseguia, né, se ver lá quando a gente começou a trabalhar juntas em 2010, era apego conciliado com falta de planejamento, né? E aí, a partir do momento que a gente começou a criar POPs, procedimentos operacionais padrão para todos os títulos nossos têm POP. Todos os atos, todas as práticas que nós, desde atender o telefonema do primeiro registro de imóveis, até servir o cafezinho, passando por registrar um loteamento, nós temos POPs. E o que é o POP? Nada mais é do que tu documentares, tu eternizares e poder, claro, alterar sempre que houver necessidade, algo que tu considera como sendo o mais correto naquele momento, né? Então, se tu consideras que o mais correto naquele momento é agir primeiro A, depois B, depois C, depois D, documenta, porque tu vai ter condições de disseminar melhor essa ideia e padronizar a tua qualidade, né? Então, eu acho essencial a gente ter essa organização, esse planejamento e esse desapego para o micro, né? Tu sempre me falaste, Bianca, se tu ficar muito envolvida no micro operacional, tu não vais conseguir pensar no macro. Então, realmente, talvez se eu estivesse assinando matrícula e certidão 8 horas por dia, diariamente, eu não conseguisse estar aqui contigo agora conversando, eu não conseguisse ajudar e atuar um pouco mais pelo estado de Santa Catarina, institucionalmente, ou pelo Brasil, ajudando um pouquinho, né, os colegas, né, em âmbito nacional, enfim. E no momento do caso também, né? Porque tu tinha essas informações na mão para tomada de decisão rápida. Justamente. Então, o que a gente não mede, a gente não consegue controlar, né? Então, a gente precisa, assim, quando tu não medes, é tudo acho. Ai, como que tá o teu prazo? Ai, eu acho que tá, assim, em torno de 5 dias. Ai, como que é o teu tempo de espera do usuário no atendimento? Eu acho que é em torno de 2 minutos, 10 minutos, enfim. Se tu não medes, tu não consegue controlar, tu não consegue criar ações para ou manter o que tu entendes que esteja adequado ou melhorar o que tu entendes que possa ser melhorado, né? Então, às vezes as pessoas acham que é exagero a gente ter quase, sei lá, mais de 100 indicadores, né, de medição dentro da serventia. E para nós, cada um tem um objetivo, né? Então, a porcentagem de notas de exigência em relação a protocolos. Para nós tem um objetivo. A gente cria um plano de ação para entrar em contato com aqueles principais usuários e tentar evitar que aquele título venha com a necessidade de exigência, né? Porcentagem de certidões eletrônicas em relação às físicas. A gente cria planos de ação para aqueles usuários que têm essa necessidade de solicitação de certidão, a gente mostrar para eles que é até mais rápido.
que ele não precisa sair de casa, não precisa sair do seu escritório, que ele não precisa pegar trânsito, e que ele, né, com um simples clique ali, ele consegue receber a certidão online, né, assinada digitalmente. Tem uma outra pergunta aqui, Bianca. Como que você vê o posicionamento positivo dos cartórios de Joinville? Porque você tem um trabalho em conjunto aí, né? Sim. Aqui os nossos tabeliães são muito atuantes também. E nós temos uma união muito grande entre as registradoras de imóveis, que aqui nós somos 3 mulheres. São 3 registros de imóveis com 3 responsáveis pelas serventias. Então, eu acho que essa união dos colegas de comarca fortalece muito a atividade. A gente poder criar um plano de ação em conjunto. Nós estamos agora com uma campanha de doação de alimentos para beneficiar 6.000 pessoas. Nós estamos fazendo em conjunto. Não é apenas o primeiro registro de imóveis, é o segundo, é o terceiro, são os tabelionatos, né? É o registro civil. Então, trabalhar em equipe é sempre melhor, né? E nós temos excelentes representantes da atividade aqui em Joinville. A nossa primeira escritura pública por videoconferência, né? Foi aqui de Joinville. E isso só foi possível. Isso só foi possível. A live de amanhã com ele. Isso, o doutor Guilherme Gaia, amanhã eu estarei participando também e encaminhando questionamentos. Mas justamente, né, quando nós temos colegas engajados e trabalhando em parceria com a nossa corregedoria também, né? Se não fosse a nossa corregedoria, a gente não teria o provimento 22 e não teria a possibilidade de estar ajudando essas pessoas hoje. Então, nós precisamos levar ao judiciário quais são as necessidades da população, quais são as necessidades dos usuários, pelo que os usuários passam no dia a dia, porque é a nossa realidade, não é às vezes, né, do judiciário estadual, e ter esse sentimento de confiança do judiciário em que os nossos propósitos estão bem alinhados. Então, nós podemos oferecer uma escritura pública por videoconferência hoje no estado de Santa Catarina é uma vitória para a população, é uma vitória para todas as pessoas que estão impossibilitadas, né, de deslocamento, né, de sair de casa. E essas conquistas estaduais, elas passam a ser divulgadas e passam a ser conquistas depois de outros estados, até que se cria um movimento nacional. Eu vou até pedir para o pessoal da equipe da Tchai colocar o link ali do colégio, onde está salvo o provimento 22, para as pessoas terem acesso. A preocupação da nossa corregedoria, o desembargador de Nath, né, e o nosso juiz corregedor, o Dr. Rafael Mas dos Anjos, sempre foi assim, como garantir para a população esses serviços essenciais sem comprometer a saúde, sem comprometer a segurança das pessoas. Então, acredito que as soluções encontradas aqui no nosso estado foram soluções muito responsáveis, muito serenas e muito criativas. Exatamente, exatamente. Também vou pedir para o pessoal colocar aí o link dos e-books da Tchai, que dá algumas dicas disso que a Bianca trouxe. Lá tem algumas ideias, alguns resumos que o pessoal pode ter acesso. Então, só basta clicar lá e já vai conseguir baixar o e-book. São 3 e-books. Mas, Bianca, tá muito boa a conversa, viu? Já passou, nós temos só 12 minutos. E eu sei que o que eles cortam não dão chance, né, Denise, para despedida. Eles 60 minutos eles cortam mesmo, né, a conexão. Exatamente. E me fala assim, ó, como que tá o sentimento da tua equipe hoje? Depois desse período de 5 semanas. A minha equipe está toda nos assistindo, né? Então, sabe aquela questão quando a criança ia no programa da Xuxa? Um beijo para toda a equipe. Beijo do primeiro RI Joinville. A nossa equipe está toda nos assistindo. A nossa equipe, Denise, eu considero assim que é excepcional. É uma equipe resiliente, né? Que assim aceita bem novos desafios. É uma equipe responsável. É uma equipe compreensiva, né?
claro que não é agradável para ninguém falar assim, olha, a partir de amanhã tu estás de férias, né? Sim. Mas, assim, agradável, a gente estava no modo sobrevivência, a gente não estava no modo ideal, né? Então, claro que o ideal é a pessoa planejar suas férias para poder viajar para Disney, ou viajar para São Francisco do Sul, ou para visitar a sua avó no Rio Grande do Sul, como, né, nós temos colegas aqui, enfim, mas a partir do momento que nós estamos vivendo o caos e vivendo notícias novas notícias todos os dias, e novos contextos e novas realidades todos os dias, eu considero assim que a nossa equipe atuou de uma forma muito engajada em todo esse movimento, tanto de levar informação e conhecimento aos nossos usuários, como de continuar atendendo os nossos usuários todos os dias. Eu friso isso, nós não deixamos de atender as necessidades dos nossos usuários em nenhum dia, né? Durante essas 5 últimas semanas, e sempre todo mundo bem-humorado e otimista e vanguardista. Então, eu sou privilegiada. Eu sou uma privilegiada de conviver com quase 50 pessoas com alto astral, otimistas e sempre com uma palavra acalentadora e positiva. E uma característica interessante no cartório da doutora Bianca é que mais de 90% da equipe são mulheres, né? E trabalham muito alinhadas. Nós temos poucos homens privilegiados na nossa equipe, mas realmente 90% é preenchido por mulheres. Uhum. O doutor Guilherme Gai está perguntando aqui, qual a estratégia do Registro de Imóveis de Santa Catarina para levar essa qualidade aos demais cartórios de Santa Catarina? A nossa entidade estadual, o Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina, que tem como presidente o nosso querido doutor Luiz Eduardo Fraiz Leben Silva, é muito atuante. Então, a nossa entidade estadual, que representa os 130 registros de imóveis catarinenses, é extremamente atuante e preocupado, porque nós temos realidades muito distintas no estado, como nós temos no Brasil inteiro, né? Então, nós temos uma colega aqui, como em Joinville, que tem 50 colegas na equipe, né, colaboradores na equipe, como nós temos colegas que é apenas ele e um outro colaborador, ou apenas ele e seu estagiário, ou às vezes é apenas ele, né? Então, primeiro, nós temos uma noção muito clara das diferentes realidades do nosso estado e do nosso país. E trabalhando com essas diferentes realidades, o Colégio Registral, ele atua bastante na capacitação dos prepostos, né, na capacitação das equipes, atuamos bastante na assessoria aos associados e registradores todos, em geral, independentemente de serem associados, no uso da plataforma eletrônica, no uso da central. Nós insistimos muito, há muito tempo, há muitos anos, na utilização da central. Quanto mais a pessoa estava familiarizada com os serviços eletrônicos, menos ela sofreu, menos os usuários desse titular sofreram e menos a equipe desse titular também sofreu. Então, o Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina hoje é uma ferramenta essencial aqui no estado para que a gente consiga atuar em gestão e em qualidade. E claro, Eu acredito também, Bianca, que vocês atuaram desde a fundação do colégio no alinhamento dos enunciados. Eu acho que isso também é fundamental, porque o que é pedido num lugar é pedido no outro, né? E esse alinhamento, eu acho que fez uma diferença enorme para a melhoria dos serviços prestados em Santa Catarina. Não, só para o colega ali, né, o doutor Guilherme, que questionou, ter uma ideia, o Colégio Registral Imobiliário, no final de 2019, em parceria com a Chai Desenvolvimento, franqueou um diagnóstico online para todos os registros imóveis do estado e com
uma determinada quantidade de horas de consultoria de gestão de qualidade, né? Então, a gente acredita, e isso quem me falou lá atrás foi o nosso querido Dr. Fernando, titular do primeiro Registro de Imóveis de Belo Horizonte, que, assim, para a gente prestar um excelente serviço, 70%, 30% é conhecimento jurídico e 70% é gestão, né? Então, não adianta a pessoa ser um as no direito registral imobiliário e ter mestrado, doutorado e ser muito letrado, inclusive a sua equipe, e não ter um bom sistema de gestão. Sim, nesse momento fez toda a diferença agora, né? Só o entendimento jurídico não faria tu agir dessa forma tão rápida e imediata nessas 5 semanas. Acho que ninguém estava preparado para isso, né, Denise? Nenhum de nós. Muito difícil, mas facilitou muito. E eu estava ouvindo uma entrevista na CNN do professor Leandro Carnal, e ele falou isso nessa entrevista, assim, porque o nosso tema é cartórios do futuro, né, Denise? Que o profissional do futuro, ele tem que estar preparado para as adversidades, ele tem que estar preparado para as surpresas, ele tem que estar preparado para o caos. E muitas profissões que existem hoje não existirão mais, né, daqui a alguns anos. Então, quanto maior a nossa resiliência e maior a nossa criatividade, a nossa possibilidade de nos reinventar, melhores estaremos preparados para o mundo. E outra coisa que eu acho importantíssima, que eu também escutei e andei lendo nesses dias, que nós também precisamos achar formas para ajudar a criar novas profissões. Porque, em função do uso da tecnologia, muitas atividades operacionais não vão existir mais. Mas e essas pessoas? Elas vão fazer o quê? Então, nós precisamos pensar em alternativas para ajudar a humanidade. Sim. E isso é mobilizante, faz daí com que o nosso negócio continue funcionando. Sim, porque ninguém vive numa bolha, né? Não adianta a pessoa achar que ela está em quarentena e que ela pode fazer um isolamento super confortável porque ela fez mercado para 2 meses e que o apartamento dela está com água sanitária no tapete logo à frente e as pessoas sofrendo lá fora, né? Exatamente. Um dia ela sai da bolha essa necessidade da população a atinge. Então, assim, o nosso principal compromisso hoje é ajudar as pessoas. Né? Principalmente nós que temos condições e nós que temos essa visão. E daí, pegando o gancho assim, do ajudar, os cartórios maiores também precisam ajudar os menores nesse processo de mudança. Sem dúvida. De forma. E as entidades são o caminho para isso. Né? Sem dúvida. Nós temos hoje uma entidade também, né? Nós temos hoje 2 entidades nacionais que representam o registro de imóveis, que é o IRIB, né? Cujo presidente é o querido Dr. Sérgio Giacomino, e nós temos o Registro de Imóveis do Brasil, cujo presidente é o Dr. Flaviano Galhardo, ambos de São Paulo. E a visão dessas entidades também é essa. Os maiores precisam ajudar os menores, porque a imagem de todos é comprometida quando alguém não consegue um serviço eficiente. Então, acaba que até um pensamento um pouco egoísta, né? Mas é a realidade. Nós precisamos fortalecer todos, independentemente do tamanho e da dimensão da atividade. Bianca, queria agradecer esse momento, né, essa hora que tu disponibilizaste para trazer tanta informação relevante para tantos colegas aí no Brasil e que possam aproveitar de alguma forma e implementar nos seus cartórios, na sua sociedade e fazer uma mobilização nacional maravilhosa com esse projeto dos Cartórios do Futuro. Denise, querida, eu que te agradeço. Eu estou muito feliz com esse movimento que tu criaste, Cartórios do Futuro. Eu estou ansiosa para ouvir os outros colegas. Nós temos palestras, né, e lives, não é palestra mais, é live. Amanhã, sexta, na próxima semana. Então, eu estou muito feliz com esse movimento, em participar desse movimento e em trocar essas ideias contigo durante essa nossa hora aqui, nessa quarta-feira.
Obrigada ao público que está nos assistindo, né? Que vai ficar gravada no YouTube, 24 horas ainda no Instagram e depois vai para o YouTube. Daí a pessoa pode assistir, várias equipes aqui me questionando também, querendo saber se podem olhar depois, porque agora o cartório está movimentado, não conseguiu sair. Então, sim, vai ficar disponível. E amanhã, então, o doutor Guilherme Gaia e o doutor Ângelo de Chapecó estarão conosco falando a respeito do tabelião do século XXI, trazendo informações de tabelionato, do que eles estão fazendo, tabelionato de notas e protestos, para esse momento, né, que a gente está vivendo. Sou muito grata a todos que estão aqui e que a gente possa fazer realmente a diferença nesse país, mobilizando para o mais, para todo mundo ter um ganha, 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 ganha. E uma sociedade melhor. Obrigada. Beijo. E tu já fazes isso há muitos anos, Denise. Meus parabéns. Obrigada, querida. Tu Um abraço. nos tornas pessoas